Fala galera, então chegamos ao quarto episódio de Eartha Bytes. Galera, nesse episódio aqui, a gente simplesmente chega num ponto onde é um ponto, querendo ou não, que a gente já conhece através, cara, da cultura pop, principalmente das últimas apresentações que a gente teve do mundo pós-apocalíptico. Quando principalmente a gente pega assim, vou pegar só duas, tá? Cara, The Walking Dead e The Last of Us, entendeu? A gente tem ali que o maior predador de todos não é o predador, né, animal. É o predador ali que simplesmente é o próximo ser humano. Quem realmente chega ali para adentrar o teu santuário e representar realmente um grande perigo para toda a harmonia e união criada ali dentro. E o personagem do Charlie é o personagem que representa realmente esse predador. Eu acho muito curioso assim como que o episódio tem esse título de predador, ao mesmo tempo que a gente tem o encerramento daquele terceiro episódio daquela forma lá, com o ataque, né, que acontece do leão ali para, né, o Ishi e tudo mais. Então, é interessante a gente ver como que eles vão realmente passando, porque a gente tem novamente uma grande passagem de tempo, tá? Logo, né, o episódio ele começa literalmente do ponto que passou, naquelas, tá? E isso também, assim, é algo importante de eu falar, que quebrou muito minha expectativa. Por quê? Eu queria muito ver como queria ser lidada com aquela situação ali, porque o Ishi estava sendo levado para dentro ali, né, da floresta e tudo mais. Como que eles iriam conseguir salvar ele daquele momento? E simplesmente se subentende que o Ishi foi deixado ali pela fera. É isso que acontece. E daí acontece o resgate e a gente começa a ver ali já o tratamento dele com todas as dificuldades, já coloca mais o drama da Molly e tudo mais. Mas isso me quebrou muito a expectativa de início de episódio ali, da gente não ver esse fato que ele é importante de como que eles teriam realmente conseguido salvar o Ish daquela situação lá. E depois a gente tem, novamente, ali a Emma indo e resolvendo a situação por completo, lá indo, matando, né, a fera e tudo mais. A gente tem novamente uma passagem de tempo, a gente tem ali um estabelecimento dessa união, dessa harmonia toda nesse santuário todo criado. O perímetro também ele é muito importante para a proteção, principalmente desse predador ali do animal. E daí a gente tem a chegada desses novos, querendo ou não, visitantes ali, que há muito tempo parecia que não acontecia para quem está ali em São Lupo. A respeito todo, tá, da falta de água, dos recursos, era algo que, de uma forma ou de outra, Eartha Bytes está tratando sobre isso desde o começo, tá? O primeiro episódio lá no hotel é falado já sobre isso, lá quando o Witch encontra os outros dois sobreviventes lá no hotel. Então, acontecer agora a seca, acontecer ali os problemas né, da tubulação e tudo mais, isso já está dentro da história. Então, é um fator ali que, querendo ou não, dentro desse mundo todo que eles estão vivendo, por mais que o Wish tenha uma capacidade incrível de ir resolvendo os problemas, ir tendo conhecimento, é algo que realmente faz muito sentido para a história acontecer. Então, esse grupo de visitantes, né, no acaso literalmente, tem ali uma solução para tudo. E é também uma porta de adentrar naquele santuário todo criado ali em São Lupo. Essa conexão toda, cara, para mim, assim, ó, é óbvio que tem, né, um fator que é muito importante para a história de como o Eartha Bytes funciona, que é esse pé nessa questão do cotidiano, de como isso poderia acontecer dentro desse mundo pós-apocalíptico, por mais que tenha essa resolução de problemas ali. Mas o grupo todo, ali, comandado pelo Charlie, ter realmente, junto com ele, a resposta, né, para a escassez toda da água, cara, é uma função, assim, ó, muito necessária para o roteiro poder andar. Porque, além da resposta de conseguir encontrar água, como acontece no final do episódio, esse perigo ele precisa ter ali uma troca para conseguir adentrar dentro daquele santuário ali. Então, é justamente o que o roteiro precisa para que realmente ele aconteça. Eu até fiquei muito curioso no momento, assim, tentando me remeter ao livro. Como que o livro resolveria esse tipo de situação ali, muito mais por curiosidade, não tanto de comparar em relação ao que acontece na adaptação agora na televisão. Mas puramente por curiosidade para entender, assim, como que na obra original foi tratada realmente, né, essa questão ali desse perigo todo humano. Do que poderia ter essa maneira de adentrar e ser realmente algo que pudesse fazer com que aquelas pessoas perdessem toda aquela harmonia constituída ali. E a partir do momento que o Charlie entra, cara, ele se torna um personagem muito interessante.
o personagem, o ator que representa ele, cara, é uma junção, assim, que faz realmente trazer esse rival todo pro Ish de uma maneira, assim, ó, bastante crescente, que consegue, né, trazer ali muito da empatia das pessoas que estão próximas, por ele ser também uma pessoa inteligente, por ele também ter o dom ali da argumentação e tudo mais, que torna ele, cara, um rival muito importante, assim, ou seja, ele ganha muito do episódio também, não só nessa construção que vai ter de rivalidade com o Ish, mas também, assim, de até uma possível colocação como esse líder novo para aquela comunidade ali, porque é óbvio, isso é óbvio, que eles não iriam embora, simplesmente. Que aquela troca toda proposta não iria simplesmente acontecer a partir do momento que tivesse água, como o Wish tenta no final lá, já tentar apertar a mão do Charlie dizer, não, mas eu não apertei tua mão, daí o Wish dá a mão ali, ele já fala ali, não, sabe que eu gostei mesmo de ficar aqui, talvez eu vou ficar mais um tempo aqui. E a gente entende que aquele personagem tem um grande perigo ali, né? O próprio Wish, cara, no primeiro momento que tem a entrada do grupo, que eles estão tendo aquela refeição, o Wish já percebe que a Eve olha diferente ali pro Charlie, e a gente sabe pelas coisas que a Eve passou lá atrás, no momento que, né, o Wish tinha encontrado ela. E isso remete um pouco, assim, a algo que ela reconhece, que até o episódio ele não trata muito bem disso depois, tá? Ele vai para uns outros aspectos, assim, da interação do Charlie com outros personagens ali, que tu entende realmente que aquele cara, ele tem realmente uma intenção muito diferente do que ele aparenta ter. E ao mesmo tempo, cara, essas pontas todas ali têm um crescente muito grande na questão do Ishi com os seus dois filhos ali. Por quê? Pô, a filha vai desbravar o mundo, é muito legal aquela parte toda lá dos dois, cara, indo, entrando nas casas, nas mansões, e não sabendo como é que se jogava sinuca, a relação dos tênis, a comparação deles com esse mundo antigo, que eles não têm menor noção de como era realmente, a não ser por alguma outra história contada, mas que eles não vivenciaram nada disso, e realmente não entra no entendimento deles, porque não é uma necessidade que eles têm, né? A necessidade é completamente diferente, o mundo é completamente diferente, ou seja, o que acontecia antes não é agora. Então, aquele pequeno momento que tem no episódio, ele funciona muito bem para representar isso também. Só que a diferença que tem depois que eles partem, vai tendo, né, a questão dos dois filhos homens do Ish e a maneira de tratamento que acontece e também a aproximação com o Charlie, cara, lembra muito assim a uma adoração e também a um carinho que os filhos, né, ou um dos filhos acaba encontrando muito maior naquele cara que simplesmente se mostra como alguém que não é nada confiável. E esse aspecto todo me lembrou, cara, essa aqui eu vou ter que falar pra quem conhece The Walking Dead, pra quem gosta de The Walking Dead, assim como eu. Aquele momento, tá, por mais que o episódio, assim, ele desenvolve, como ele tem muitos personagens, muitas passagens de tempo também acontecendo, é difícil eles conseguirem desenvolver bem, mas eu acho que o episódio até trabalha bem, tá? Esse aspecto todo da aproximação. Me lembrou muito a relação do Cal com o Negan e a relação do Cal com o Rick e o que acontece do Rick com o Negan. Guardada completamente as proporções, tá? Tô falando nessa questão de aproximação e ver o seu filho ali se aproximando e tudo mais. Daquele, né, ser que não é nada confiável para se aproximar. Me lembrou um pouco dessa dicotomia, entendeu? O que vai tendo realmente dessas relações ali acontecendo. E isso é muito bom, porque talvez, assim, esse episódio, ele me lembrou algo que eu senti assistindo o primeiro episódio de Eartha Bites. Cara, uma série que pega um aspecto cotidiano, uma série que pega um aspecto íntimo e consegue desenvolver aquilo de uma maneira diferente do que tu espera. Porque a gente já entendeu muito bem que a trama de Eartha Bites, ela não vai lidar com fatores que seriam mais usuais para se tratar, né, num universo pós-apocalíptico ali. Então, esse episódio, para mim, assim, ele consegue dar uma afirmada muito bem nessa questão do antagonismo. Ele consegue muito bem colocar um rival realmente à altura para o Ish e um rival muito perigoso, não só nesse aspecto, né, armamentista, como a gente poderia ter, tudo mais, da invasão, do tomar a força, não. É algo que vai simplesmente ganhando confiança dos outros e algo que vai atingindo também o íntimo do Ish e algo que vai crescendo por dentro como um grande mal, que pode simplesmente tomar conta e acabar com aquele santuário ali.
Galera, já saiu o 5º episódio, eu vou assistir o 5º episódio, a crítica completa vai estar liberada aqui no canal também. Coloquem embaixo nos comentários o que acharam desse 4º episódio, o que estão achando da série até agora. Lembrando que saiu o 4º e o 5º, e o 6º sai agora no próximo domingo, antes da virada do ano e tudo mais. TEC04, viva o sonho aqui.